Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Segunda semana da Páscoa. Sábado 13 de março de 2024. Primeira leitura. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressurgiu Cristo, o Senhor, que criou tudo, ele teve compaixão da humanidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu. Não tenhais medo. Quiseram, então, recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Depositemos fé e confiança em Jesus Cristo. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu. Não tenhais medo. Amado irmão e irmã, essa é a verdadeira profecia da Páscoa do Senhor, ele não nos abandonou. E quando temos essa certeza no coração, desenvolvemos, dentro de nós, algo muito importante que se chama confiança e fé. Porque, meu irmão, se andarmos nesta temática da confiança e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo poderia nos desestruturar, agitar e tirar a nossa paz, mas se temos o Cristo como centro da nossa vida, teremos essa confiança e fé nele. O que falta em muitos cristãos? É essa confiança e essa fé. Porque, qualquer motivo ou qualquer adversidade que venha sobre a nossa vida, como nós ouvimos no relato do Evangelho, o mar estava agitado, o vento estava forte, o barco balançava, Jesus que andava sobre as águas, mostra para aqueles discípulos amedrontados aquilo que, muitas vezes, esquecemos de deixar ecoar no nosso coração: não tenhais medo. O próprio Papa João Paulo II, no início do seu pontificado, quando ele dizia em italiano non abbiate paura, ou seja, não tenhais medo, mostra a fé que temos de ter em nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditamos que ele venceu a morte, que ressuscitou, que subiu aos céus e que caminha com a Igreja. A barca significa a Igreja, os ventos contrários,
O mar revolto é tudo aquilo que é exterior ao que buscamos, ou seja, o mundo sobrenatural, dentro daquilo que o próprio Paulo nos diz, não é contra homens de carne e osso que lutamos, mas contra os espíritos e potestades espalhados pelos ares. Ele é a minha segurança, é nele que ponho a minha confiança. Meu irmão, esse mar que agita a igreja são as tentações, porque o mal quer a todo momento balançar a nossa fé, como balançou o barco, quer balançar a nossa confiança em Jesus. E como devemos gestar no nosso coração essa confiança e essa fé? Pela oração. A oração é o meio, diz o Catecismo da Igreja Católica, mais eficaz de chegarmos ao coração de Deus, é esse diálogo que temos com Ele. Por isso, meu irmão, quando o mar agitar, quando o vento soprar, você estará ali seguro e firme. Por que vivemos inseguros? Por que não temos essa confiança que Jesus pede que tenhamos nele? E Jesus, a todo momento, diz para a sua igreja: não tenhais medo. Isso é o que ressoou quando Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Jesus venceu na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados, quando ele foi colocado naquele sepulcro, quando aqueles anjos desceram do céu e fizeram aquela pedra rolar e Jesus levantou glorioso, ele levantou para dizer: não tenhais medo. Eu venci a morte. Eis que faço novas todas as coisas. É nisso que você precisamos colocar a nossa segurança, em Jesus que está vivo e ressuscitado no nosso meio. Que Jesus, aquele que caminha com a sua igreja, possa caminhar também em nossa família, possa caminhar no momento difícil que estamos vivendo, na certeza de que Ele é a nossa segurança, é nele que colocamos a nossa confiança. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.